Acabei de colocar. Valeu, Carol. Obrigado, hein? Então, a prece final a gente grava, tá? Felizmente, falha nossa, mais uma vez. Já está gravando? Sim. Já. Então, hoje nós vamos estudar o Evangelho do Espiritismo, a obra básica. Nós estamos no capítulo, começando hoje o capítulo 10. Certo, Elisa? Exatamente. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Foi o nosso assunto, né? De semana passada, nós falamos bastante sobre esse assunto, sobre a palavra misericórdia, né? Uhum. Vai, Elisa. Vamos. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nesse capítulo nós temos os itens perdoai, para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E temos as instruções dos Espíritos sobre perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Então vamos ao primeiro item. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Nós falamos muito dessa palavra e a gente pode, né, falar o seguinte, que há um prêmio aí muito grande, que é essa questão de obterão misericórdia. Tá? Porque conforme nós já vimos, né, na semana passada, e aqui está nos mostrando que a misericórdia tem tudo a ver com a caridade, com o perdão, com a indulgência, né, com a benevolência, com tudo isso. Então, é como se, assim pode se falar, se Kardec fosse modificar aquela questão de fora da caridade nossa salvação, podemos colocar a palavra misericórdia. A misericórdia está totalmente ligada a isso. Tá? Quando a gente alcançar essa virtude, ser misericordioso, olha só, nós vamos praticar justamente aqueles 3 degrauzinhos da pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Né? Alguém comenta alguma coisa? Eu vou comentar uma coisa que você falou que eu achei bastante interessante. Nós somos premiados pela misericórdia. Bacana. Gostei de ouvir isso. É um prêmio realmente. É um prêmio. E é interessante que esse prêmio é uma coisa assim bem interiorizado, né? É um prêmio mesmo de virtude alcançada, conquistada, né? Gostei muito de ouvir isso. Muita luta, né? Muita luta. É o que está falando aqui, né? Que obterão misericórdia, a palavra de Jesus, né? Esse é um prêmio mesmo. Alguém mais comentou alguma coisa? Peço desculpa aí, tá? Peço desculpa aí. No final eu faço a prece no final, né? Falou. Tá tranquilo. Item 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Alguém está lembrado da onde Jesus também fala isso? De uma forma mais sucinta? É uma imposição? Nossa, já falei, uma imposição. É bem claro, vamos lá saber se a gente se lembra. Todo mundo fala isso todo dia. É o Pai Nosso. No Pai Nosso. Tá todo mundo afiado. O seu Roberto está afiado. Perdoai as nossas dívidas. Olha só a imposição. Como nós perdoamos aos nossos devedores. Não tem como Deus
ser misericordioso conosco se nós não somos misericordiosos com o próximo. Tem até aquela parábola de Jesus, né? Que o cara devia uma fortuna ao Senhor, né? Ao Senhor, seria Deus, né? E Deus resolve dar um alívio na dívida, né? E quando ele sai do castelo, ele dá de cara com um cara que deve uma merrequinha a ele. Né? E ele cai dentro, xinga o cara, exige que a lei antigamente dava esse direito de prender o cara, de repente tomar até a família do cara para leiloar, para fazer, para escravizar, etc. E quando o Senhor soube disso, realmente ficou aborrecido, chamou ele e falou: servo ruim, como é que eu te perdoo uma fortuna? E olha que Jesus tinha uma mania interessante. Jesus coloca valores que hoje nós não entendemos. Mas quando ele coloca os valores, são valores assim, tipo assim, um homem devia R$1,5 bilhão de reais, tá entendendo? Coisa assim absurda mesmo, que não tinha como pagar. E o outro que devia o outro lá, a dívida era R$100. Quer dizer, ele faz essa jogada aí justamente para chamar nossa atenção. E a nossa dívida é muito grande. Se a gente fosse realmente reencarnar, né? Digamos, se não houvesse a misericórdia do Pai, dos bons espíritos, na nossa reencarnação, nós íamos ter muita dificuldade, viu? E as oportunidades são dadas, por mais dificuldades que a gente tenha, principalmente no corpo físico, né? Porque é o instrumento que nós utilizamos, podemos crer, estamos dentro de um quadro de grande misericórdia do Pai. Se a gente reencarnasse com o corpo que nós merecemos, eu acho que eu nem estava aqui sentado. Né? Eu não sei o que eu fiz lá para cá, não. Nem quero saber. Deixa isso quieto para lá, que o negócio deve ter sido meio bravo. O Gubi fala no Libertação, né? Quando o André Luiz fala, esses criminosos, André, somos nós em outras épocas, então deixa isso quieto aí. Então, essa questão do perdão isso é muito, muito importante para nós. Difícil a gente realmente, né, praticar isso aí, né? Alguém falou alguma coisa? Alguém está perdoando alguém hoje? Vamos fazer um teste aí, vamos fazer uma prova hoje. Hoje tem prova. Eu não perdoo, não, mas eu quero te perguntar uma coisa. Bom, você pisou no pescoço de alguém. Não perdoei não, mas pisei no pescoço. Eu tô Essa Fala aí. pergunta é de arrependimento. Porque nós não... não sei, eu não me lembro de guardar mágoa de ninguém, mas, né, nós temos várias reencarnações. Na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendem, ou dívidas, ou seja o que for. O Pai nos perdoa, né? Porque nós carregamos muitos ranços, né, o Afrânio? E nós não perdoamos, nós sabemos que não perdoamos. Passamos reencarnações aí que devemos ter deixado de perdoar muita gente, né? Eu acredito que o Pai nos perdoa muito mais do que nós perdoamos os nossos irmãos, não? Sim, tanto que no Antigo Testamento Jesus repete, né? Misericórdia quero, sacrifício não. Entendeu? Ou seja, essa questão da misericórdia do Pai, ela é infinita. Nós não a entendemos. Ele nos dá N oportunidades. Nós vemos na doutrina espírita, nos livros espíritas. O Chico tem aquela história que o rapaz nasceu cheio de problemas físicos, né? E não me lembro bem a história. Eu sei que em determinado momento, além dos problemas, acho que ele já nasceu sem as mãos, um negócio assim, ele também fica paraplégico em um determinado momento. Aí a mãe não aguenta, não resiste, não compreende aquilo. Aí vai procurar o Chico. E o Chico, né, não fala isso para ela, fala depois, né? Não, isso é o seguinte, é um ex-suicida que sempre falha na sua reencarnação por causa disso. Dessa vez colocaram ele sem condições de suicidar, mas viram que ele estava a fim de correr para debaixo de um carro, né, de um trem. Então o que é que fizeram os espíritos? Né? Deram um jeito dele realmente ter um problema na perna. Para nós, isso aí é um castigo. Para aquele espírito era necessário, para que ele conseguisse realizar esta encarnação, para ele conseguisse chegar ao fim dessa encarnação.
Quer dizer, a misericórdia do Pai. Ela não vê como a gente quer, mas ela sempre está ao nosso lado. E ela é infinita. O tamanho é grande demais. A gente vê lá no Vicente Moretti, aquilo lá tudo na misericórdia do Pai. Nós não sabemos quem está ali. Mas... Hein? Eu fui lá com vocês 2 ou 3 vezes lá. Com vocês. É verdade? A gente vê aquilo lá, a gente não imagina, né? Alguém mais quer falar aí? Aquilo que é a morte do pecador, né? Que é a morte do pecado. Morte do pecado, exatamente. Eu estava lembrando certa feita, na sua narrativa inicial, você falou que a gente não merecia nem o corpo, é verdade, o corpo que a gente tem, né? E até o raciocínio. Eu lembrei do Raul Teixeira, que ele é físico, né? Tá ligado a essa área, se não me engano, a física, nuclear, coisa assim. É físico. Físico. Aí ele estava fazendo movimento de greve, e aí o espírito, acho que é Camilo, apareceu para ele, não sei se é Camilo, não sei, um espírito lá, guia dele, apareceu. O mentor espiritual dele é o Camilo. É o Camilo. Aí disse para ele, o que você está fazendo, meu irmão? Ele disse, o senhor não está vendo? Eu estou profetando para a gente fazer um movimento contra o governo para melhorar o nosso salário. Aí o Camilo disse para ele assim, olha, se fosse você, eu não fazia isso não. Porque se você olhar para trás, eu acho que você não teria direito nem ao salário, nem o corpo que você tem. Tá? E esses olhos aí, se eu não me engano, né, o olho dele é bem diferente, né? É claro. É esverdeado, sei lá. Que nem merecia. Então a gente, né, fica aí, a nossa bola desce na hora, quando lembra de certas situações, a bola tem que murchar mesmo. Aí a gente para que tanto orgulho, né, Jorge? Nós temos que nos perguntar, né? Tanta vaidade. E a gente está aqui na misericórdia. É isso aí que o Camilo falou para o Raul mesmo. Se a gente for olhar para trás, muitos dessas benesses aí a gente não tem direito, não. Mas o Pai dá como oportunidade para crescer, né? Vamos dar mais um pouquinho para ele aqui, para ver se ele, dessa vez, aprende. Né? E, graças a Deus, né, às vezes nós conseguimos. Se não é isso, alguém mais comenta alguma coisa? Se ninguém for falar, só vou falar mais um pouquinho só. Fala. Então, com relação a você ver a nossa responsabilidade, né, em relação ao conhecimento, o que você acabou de falar aí, né, em relação ao conhecimento, e as pessoas aí que estão fazendo esses movimentos todos para puxar o Brasil, eu não sei se é puxar o Brasil para trás, mas embasado na pergunta, embaraçando a lei do progresso. É isso que eu estou me referindo. Porque eles terão mais misericórdia em relação a nós que detemos o conhecimento se a gente estiver envolvido nessa situação. É aí que eu estou querendo chegar. Justamente. Quem detém o conhecimento é justamente para não se envolver, que nem o Raul Teixeira, né, que se envolver não é. Não é que a gente é contra certos movimentos, né? Nós devemos evitar, porque os movimentos geralmente são separatistas. Né? Seja do lado do bem, do lado do mal, são separatistas. Esse é o grande problema. E nós estamos aqui, né, aprendendo a unir. Não era o lema do Dr. Bezerra quando encarnado, né? Falar sobre a união dos espíritos, a união de toda a humanidade. Então, o nosso lema é unir, é unir. Então, infelizmente, há muito separatismo. Às vezes tem razão, às vezes não tem, mas vamos assim procurar ser mais brandos nessa questão mesmo, mais brandos. Às vezes realmente revolta ver algumas injustiças. É aquilo que Jesus fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas tem que saber se alimentar, né? Também, né? É assim, não é cair de... Não, uma de Raul, não. Não gostei dessa do Raul aí. E até o Divaldo diz que o fenômeno é fenômeno de memória, o perdão. A Joana de Anjos, ele que diz, a Joana, perdoar é um fenômeno de memória. Eu perdoei.
né? Mas e aqui, ó, do lado esquerdo, não dá para ver, deixa eu arrear aqui, ó. E aqui, como é que fica? Agora deu para ver. É isso, eu estou me baseando, que, cara, o que a Juna disse para o Dival? Só isso. Não falo mais nada, não vou atrapalhar. Tudo bem. Então vamos lá. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Posso dar uma partezinha? O problema desses movimentos que o Jorge estava falando, não entrando no mérito da questão, é que às vezes as pessoas têm o conhecimento, o entendimento, e esses movimentos têm sempre uma razão escusa por trás. A razão não é aquela única que a gente vê por fora, né? Tem a razão que está implícita lá dentro. E é aquela razão que está implícita lá dentro que vai conflitar com o nosso conhecimento. Que é por causa dessa razão que a gente tem que ficar à parte. Senão a gente vai estar se envolvendo numa coisa que não condiz com o patamar que a gente está alçando. A gente vai descer para poder estar ali dentro naquele caldeirão, entendeu? Acho que é mais ou menos isso que o Jorge quer dizer. E a semana passada nós falamos, né? Que o homem saiu de Jerusalém para Jericó. Mais ou menos isso. E ficou ferido na beira da estrada. É mais ou menos isso. É isso aí. Olha a parábola do bom samaritano. Boa noite, prima, que agora que eu estou vendo. Boa noite, Cláudia, que ingressou agora também. Então é isso aí. Um homem desceu, né, de Jerusalém para Jericó e ficou caído à beira da estrada machucado. Né? Bom, vamos agora para o item 3. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Responde-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Jesus fala aí, né, que a gente, né, vai ter que chamar alguém em particular que nos ofendeu. Rapaz, olha só, você não está correto, não está legal, vamos, né? E não fazer o que a gente, né? A gente lá, fulano, né? A todo volume, para todo mundo saber. E errado, vamos dar uma de vítima. Ninguém é vítima, né? Ninguém é vítima. Agora, o que eu acho legal é essa questão das 7 vezes. Perdoar até 7 vezes. Que 7 vezes nós já sabemos que é um número que cíclico, né? Questão do ciclo. 7 vezes é que já fechou um ciclo. E Jesus fala que não, esse perdão é infinito. Quantos ciclos forem necessários fechar, o perdão tem que estar ali. É isso? Está se referindo lá no Antigo Testamento a Caim e o neto dele, o bisneto, sei lá, Lameque, tá? Que fala sobre essa questão de 7 vezes 70 vezes. Então, é uma coisa assim, impressionante que Jesus coloca para nós. O difícil, né? A gente está aprendendo, né, a praticar. Em todos os ciclos daqui para frente, Pedro colocou num ciclo 7 vezes. Jesus jogou para o alto 70 vezes 7 vezes. Ciclo, 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 ciclos. Se for bater na ponta do dedo, são 70 ciclos, não é isso? Então é infinito esse negócio aí. Né? A Elisa tiver... Hein? Fala, já. Cada ciclo tem, em média, assim, anos, cada 7 anos, esse ciclo que Não, é centenário, mas ele não tem o nosso tempo. Seria 28, de cada 28 e 28 mil anos? Seria esse ciclo? Pode ser também. E nosso cíclico, o cíclico, né, como diz Pedro na carta deles, um dia de Deus são 1000 anos nossos. Né? Isso é na carta dele para alguns entendimentos bíblicos. Né? Então, pode ser esses 28 mil anos, ou seja, nós vamos sair do planeta também e temos que continuar como onde estivermos, o quê? Perdoando. O nosso ciclo acabou de não perdoar.
Nós estamos num novo ciclo agora, que é o novo perdão. Gostando ou não. Alguém não gostou, não tem culpa. É isso. Ô, Afrânio, no livro Consolador, na pergunta 338, Deixa eu ver, tá aqui. diz assim: por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? E aí responde: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Então, uma resposta bem... Vamos pensar. Também. Pensar que nós podemos errar também. O irmão está passando também o outro lado da moeda. Nós estamos olhando para o lado A, não estamos olhando para o lado B, né? Nós estamos olhando para a cara. A coroa está aqui. O Emmanuel agora virou a moeda para a gente. Né? Assim, vamos aí. Ó. Nós podemos errar 70 vezes, 7 vezes. E aí o negócio fica esquisito. Né? Que aí, com toda a misericórdia do Pai, o negócio começa a pegar. Né? É isso aí. Boa pergunta, Elisa. Boa pergunta. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém? Eu estou aqui também, até raciocinando nessa 338. Para Esmilson, quer dizer, eu vou me perder. Essas questões aí, ela é realmente até embaraçosa. Ele fala aqui dos 7 vezes na pergunta e o Emmanuel fala 70 vezes 7. Quer dizer, é por isso que... Meu Deus, para que eu vou fazer pergunta. Né? Fala, Jorge, agora está todo mundo curioso. Não, quando ele fala que assim, ó, não deve esquecer que ele próprio pode também, quer dizer, ele próprio é individualidade, no caso, como foi citado aí, errar 70 vezes 7. Esses 70 vezes 7, se cada período cada ciclo, a gente está enroscado aí desde, quer dizer... É isso que eu não estou... Nós estamos presos aí, quer dizer... Ô, Jorge, você deu um nó na minha cabeça. Eu também estou... Quem deu foi a Elisa. Ela falou aí, eu estou aqui. O Emmanuel... Nós estamos presos da nossa evolução. Nós estamos presos da nossa evolução. Eu já não sou boa de matemática. Aí você ainda me coloca... Dependendo da nossa evolução... Eu já estou assim... Até com a calculadora aqui na frente, eu não estou conseguindo saber quantas vezes vai ser o perdão. Mas aí é cálculo esquemétrico, né, o Cláudio? É mais difícil, né? O Roberto, eu acho que chegou numa linha de raciocínio aí, mas é a questão da nossa evolução, porque é muitos anos. Porque, olha só, a gente usa, se não me engano, a razão entre 30 a 40 mil anos. Tá? Mas a gente já tem 200 mil de estrada. Quer dizer, quantos períodos cíclicos nós vivemos aí nesses 200 mil? Sim, mas e a gente tivemos uma evolução. Nós já tivemos uma evolução. Já existe em nós uma evolução. Né? Já existe em nós uma evolução da ameba até o presente momento. Já é uma evolução isso. Já é uma evolução. Então, essa evolução, esses ciclos de evolução, eles precisam cada vez mais da nossa melhora, do nosso reconhecimento, de nós para poder que essas renovações aconteçam. Então, vamos sair, vamos continuar aí. Vamos continuar aí, talvez, 50 milhões de anos ainda, para poder sermos responsáveis pelo nosso perdão. Eu acho que seja assim. Eu acho também, senhor Roberto, que independente da quantidade de ciclos que isso vai gerar, ou de reencarnações, está dizendo aqui para a gente que a gente tem que perdoar, não importa quantas vezes. Lembrando que a gente também vai errar, talvez o mesmo número de vezes que a gente vai perdoar, ou até mais.
nessa Até vida mais. que vai e volta, nessas reencarnações que vão sucessivamente acontecendo, até o momento que a gente consegue melhorar o suficiente para que isso aqui deixe de ser um problema para nós, né? Porque Agora, essa melhora é uma coisa que realmente leva vários ciclos. Sim. Que nós já temos aí alguns milhões de anos e ainda não melhoramos nada. Temos aí outros milhões de anos pela frente para poder melhorar. Nós não temos, nós não temos um milímetro de melhora, praticamente. Melhora moral, né? Melhora moral. é isso aí que eu ia falar aqui, ó. O que está se falando aí, assim, se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer sentir a falta em particular. A gente tem coragem moral Não. para a gente ir lá Dificilmente você vai chegar para um indivíduo. É muito difícil a gente chegar para um indivíduo e dizer, ó, você errou, isso. A gente faz sempre num grupo. Por quê? Se o cara se invocar com a gente para bater na gente, tem um grupo para segurar o cara. Porque ninguém quer ouvir a verdade. Bem, eu sou gordinho, mas eu corro bem pra caramba. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Se você bater na porta do cara e disser, eu vim aqui dizer que você é isso, aqui, o cara te dá um tapa. Mas se você levar a vizinhança toda, alguém vai segurar o cara. Então, tem essas coisas também, né? Mas a gente também não tem coragem de dizer que errou, né? Ainda tem essa também. Eu acho que a maior covardia do ser humano é chegar para o outro e falar assim, você me desculpe, eu errei. Né? Porque eu acho que até deixa o outro sem ação, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai te socar, ele vai te bater, ele vai te xingar, você virando para ele e falando, me desculpa, eu errei. Eu acho que essa é a maior coragem, né, de um ser humano, é virar para outra pessoa e falar assim, você me desculpe que eu errei. É uma incógnita. Isso é uma incógnita. Você não sabe se o cara vai ou não aceitar, né? Arriscado. Hoje em dia da forma que a coisa está, temperamento exacerbado da maneira que está, é difícil alguém aceitar realmente que, né, Mas a gente também tem que se perdoar também, né? Porque essa questão também é importante, né? Da gente se perdoar. Também é verdade. Às vezes o erro é tão grande que você não fala nada, segura, sabe que errou, mas não se perdoa. Eu acho que é tão grande isso, te faz tanto mal quanto, né? Vamos lá? Item 4. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Isso. Olha aí, de novo falando sobre perdão o tempo todo. Porque quem não consegue perdoar, no caso de alguns de nós, está complicado, né? Mas é o objetivo da gente, é esse, né? Vamos lá? O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. A gente lembra do Gandhi, né? Gandhi, o cara foi pedir perdão a ele, né? Lá do repórter, lá do jornalzinho lá, né? A vida inteira ele falou mal do Gandhi. Depois que ele foi ver quem era o Gandhi, que ele reconheceu o erro dele, foi pedir perdão ao Gandhi. E o Gandhi simplesmente fala, não, eu não posso lhe perdoar, não tem um motivo para lhe perdoar. Veja bem, você nunca me ofendeu. Porque aquele ali que você colocava no teu jornal, não sou eu. Né? Então eu não tenho raiva de você, não guardo rancor. Como fala agora, rapaziada, de boa. Né? Uma boa. Coisa mesmo de uma alma elevada, tipo de uma alma elevada. Não aguentou calado,
as críticas, né, as mentiras, né, não se... Né, ele tinha a consciência tranquila que aquele não era ele. Olha que bonito. Mas é para você ver o que é uma pessoa despida mesmo do orgulho e do egoísmo, que se ele fosse uma pessoa orgulhosa, ele simplesmente teria ficado muito sentido com tudo que o cara falou sobre ele e egoisticamente nunca o perdoaria, né? Quem falou isso de mim? Logo eu. Mas eu não sou nada disso. Não é nada disso. Então é isso aí, essa alma grande, né? Então nós vamos vendo esses exemplos, né, que a gente até fala, pô, a gente só fala em Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico, né? O nosso time aí tá meio, né? A gente tem que arrumar outros participantes desse time. Não tá fácil, não. Né? Só uma pergunta. Como há esse desequilíbrio, né, entre seres evoluídos, de fato, como Chico Xavier, enfim, e nós, né? Será que isso acontece para que todos nós possamos evoluir com passos curtos, todos juntos? Seria isso? Por isso que há esse desequilíbrio de almas tão evoluídas e outras tão para trás? Não. Não? Não. Veja bem, nós precisamos ver o diferente. Porque como é que a gente vai... Nós temos Jesus, modelo e guia da humanidade, beleza. Mas nós precisamos de alguém mais perto. Aí essas almas encarnam entre nós, reencarnam, a maioria reencarna, só Jesus que encarnou. Reencarnam com missões, mas justamente para que a gente as veja, né? E ali se torna-se uma referência para nós, né? Nós temos essas referências. Não só eles, não, estou falando deles, mas tem tanta gente aí que também são referências, né? Em menor escala. Nós vivemos de exemplo, né, Fran? Nós vivemos de exemplo. Nós vivemos de exemplos, né? Exatamente. E através dessas referências que nos dão os exemplos, é que nós vamos, peraí, o cara fez isso, por isso é que é o correto, não é o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso. Então, de novo, a palavra misericórdia do Pai bota essas almas entre nós para que a gente aprenda com eles, né? Siga os passos deles. Na pergunta 402 do Livro dos Espíritos que a gente deu aí uma semana atrás, até fala que eles até aceitam reencarnar entre nós, porque a hora da emancipação da alma, que é a hora do recreio, que eles vão dormir, né? Eles vão para o grupo deles lá no espaço. Eles não ficam aqui entre nós. Vão lá no grupo de espíritos, mesmo, né? Mesmo tons vibratórios deles. Lá eles se reabastecem para vir aqui para o Chiqueirinho aguentar a gente. Porque, aguentar a gente não é mole, não. Nós somos crianças, né, rebeldes, pirracentos, etc, etc, etc. Mas vão lá, né, bebem um pouco daquela água pura, tal, né, voltam no amor e continuam o seu trabalho. Então, estão aí para... foi a Carol que perguntou, né? Foi sim. Pois é, Carol. Então, aí, Carol, é para nos servir de referência, dar exemplo para a gente seguir. Esse que é o... Mas existe vários. A gente sempre fala esses 4, mas existem muitos por aí. E vão existir muitos sempre. Que, como o Armin fala, a misericórdia do Pai nunca nos deixou órfãos. Sempre tem missionários entre nós. Sempre vai haver. Mesmo quando a gente estiver já num certo patamar, vai vir outros num patamar mais alto. Nós precisamos de ver para aprender, né? Para copiar. A verdade é essa. A gente só copia o mal por enquanto, mas em breve nós vamos copiar só o bem. Olha que beleza. Tipo, Tadeu, né? Eu preciso ver para crer, não é? Acho que é Tadeu. Tomé. Tomé. E tem que enfiar o dedo na ferida ainda, não é só ver para crer, não. Ainda tem que enfiar o dedo na ferida, né? Olha só como é que nós estamos. Ai. Agora com álcool gel, então, hein? Vamos lá.
Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Os Espíritos estão repetindo a prece, né? Como vai perdoar dos outros? As faltas dos outros não é perdoar. Não, se nós não perdoamos, como é que nós vamos ser perdoados? E a questão é infinito isso aí, né? Tem limites. Infinito. Né? Vamos aprendendo, gente. Não é brincadeira, não. O problema é praticar depois, mas pelo menos aprender já é bom. Alguém quer falar alguma coisa? Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Olha só, mas é, né? O primeiro caso aí, que está falando que é bem nobre, né? Bem legal, eu me lembrei, e olha que não precisa ser espírito muito evoluído não, tá? Se a gente for no livro Nosso Lar, quem se lembra do Silveira? Alguém se lembra do Silveira? O Silveira era o piloto do ônibus, aí, né? Fala, já. É Aeróbus. Oi? Isso aí, é isso. Então, o André Luiz, quando estava encarnado aqui, ele, o pai, o avô, sei lá, né, o cara, os avós, o avô dele, eu acho que era agiota, e foi lá e tomou os bens do Silveira tudo, botou a família para fora de casa, e a mãe do André Luiz foi contra, né, ela foi contra, mas não teve forças para, né, proibir o marido de fazer aquilo. E o André foi a favor, não, pai, tá certo. Nós aí, o André é nós, tá? Somos nós. Né? E quando ele encontra com o Silveira lá no plano espiritual, ele não sabe onde enfiar a cara. Aí a Narcisa fala, aproveita, André. Olha a boa oportunidade de tu pedir perdão a ele. E ele chega sem justificativa, ele não tinha como se justificar. Não, o Silveira não é boa, não, André. Não é boa. Está perdoado. Não, aliás, muito ao contrário. Eu tive algumas dificuldades nisso, mas depois foi muito bom para mim e minha família o que aconteceu. Né? Outras coisas boas aconteceram depois. Quer dizer, o Silveira foi grande. Perdoou sem né, colocar condições, sem impor, que é o caso do segundo caso que está falando. Né? Eu te perdoo, mas né, você nunca mais... Aí começa aquelas monte de imposições, de condições. Você não perdoa, a realidade é essa. Não perdoa nada. Acha que perdoa. Na realidade, não foi não, a mágoa continuou, né? Quis humilhar, um monte de detalhes aí. E isso acontece muito, se a gente for, né? Cada um aí já deve ter visto um caso parecido desse, infelizmente. Tomara que não tenha participado. Estou tentando me lembrar se eu participei de algum. Pergunta, então esse perdão, você não pode perdoar e falar assim, não quero mais contato com essa pessoa. Isso não é perdoar. Não, o perdão é incondicional. Então ele não pode impor condição nenhuma. Tá? Se você não quer contato, procurar se afastar, tudo bem, é um direito teu. Mas se a pessoa se apresentar de novo, nós não temos, veja bem, nós, estou falando você, mas estou falando nós não temos o direito de falar, não quero te ver. É o que está falando aqui, né? Eu realmente não
né? Não te perdoei, mas não quero tua presença proximamente, etc. O perdão tem uma palavrinha que junto com ele, incondicional, não impõe condições. Ah, Né? tá. Que se impõe condições, não houve perdão aí. Uhum. Né? A mágoa continua, o ressentimento continua, o ódio às vezes continua, olha só que coisa. Agora, o incondicional, não, tudo bem. Pode ser até que nós não somos santos, a presença do outro até nos deixa meio... Né? Incomodado. Oi? Incomodado. Meio incomodados, boa, incomodados. Mas a gente, com o tempo, que vai trabalhando isso dentro de nós, tá? O exemplo maior, o grande exemplo, está lá no livro Paulo Estevam, é o próprio Paulo, o Saulo. Os judeus nunca o perdoaram. Toda vez que ele encostava, eles atiçavam mesmo. Mas o Pedro também era judeu, tá? Até desculpe, estou falando dos judeus na sua maioria. O Pedro, o João, vários deles que foram caçados por Saulo, perdoaram ele na boa, sem condições. Muito ao contrário, quando eles viram que estava ruim o negócio para Paulo, já batizado em Jerusalém, vai para Antioquia, que lá é mais tranquilo. Quer dizer, tira ele até do local, senão ia acabar matando ele. Quer dizer, dos apóstolos de Jesus, só Tiago que ficou com um pouco de cisma. Tá? O Tiago ficou com um pouco de cisma. Mas no final, tá? Ele também perdeu a cisma. Viu o trabalho do Paulo, viu que realmente... E Paulo também tinha uma cisma com o Tiago, ou seja, era coisa de fariseu. Tá? Uhum. Tá ali um exemplo. Grande exemplo para a gente. Né? Todo mundo já leu Paulo Estevam, gente? Eu sempre pergunto isso. Hein? É tanta coisa, tanto conteúdo nesse livro. Toda hora a gente fala dele aqui. Parece uma coisa. Parece que é um baú de conteúdos espíritas ali. E cristãos, né, no caso, cristãos. É muito bonito, mas é triste. Hein? É bonito, é muito triste também. Não. O livro é muito triste também. Não, mas eu acho 2000 anos muito mais triste. Eu tenho aqui o Paulo quando eu li, eu não consegui parar de ler, né, por Paulo causa Estevam? da história. Mas eu fiquei muito triste. Então quando você lê 2000 anos, você vai... Há 2000 anos eu... Não sei nem o que vou dizer para você. O Paulo Estevam, eu fui no centro assistir a palestra à tarde, aqui no Tibiriçal, lá da minha casa. Aí a menina falou, a Frânio, compra esse livro, você vai adorar. Você falou que eu entrei no Espiritismo. Você vai de lá 5 horas, 5h30, comecei a ler o livro. Eu acabei no domingo, 2 da manhã. Eu li sábado, até de madrugada, levantei domingo, li o dia inteiro, até de madrugada, acabei o livro. Eu disse, bom, agora eu já li. Depois eu vou ver os detalhes, né, com mais calma. Fiquei tão admirado do livro, tão preso, e li em menos de 24 horas. Né? Ali eu li. Aí depois, sim, fui ver os detalhes. Né? Então é isso aí. Sempre aconselho, gente, Paulo Estevam, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. São romances, mas não são romances igual esse que a gente vê por aí, não. São romances diferentes, são romances cheios de ensino, cheios de detalhes. Tá? A gente, poxa, não é brincadeira não, a gente viaja junto ali, aprende. E históricos, né, Frânio? Históricos, né? Renúncia aí tem história de história mesmo, né? De Pois história é. que tem história. Né? Não, é que a gente, por exemplo, a gente consegue comprovar as coisas lendo outros livros sobre essa era, sobre esse período, né? A gente lendo outros livros de historiadores e outros Tem local, né? Você consegue comprovar o que está escrito ali. Bom, vamos lá. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade, verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Uma pergunta do Livro dos Espíritos sobre essa questão do desinteresse e do interesse pessoal. Tá? Aí pergunta, como aí dentro, deixa eu até dar uma olhada aqui, 890 e alguma coisa. Essas 890 alguma coisa, essas perguntas não são modas, devia andar direto com a gente.
Aqui, 895. Olha só o que é a pergunta 895. Vamos ler somente, está contigo aí, Elisa, a pergunta? 895. É só o início da pergunta, só o iniciozinho da resposta. Você lê a resposta toda, não. (894, 895). Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha, Kardec, nessa pergunta, ele foi forte. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Ele está falando, ali no Evangelho está falando sobre essa questão aqui. A resposta só as 3 primeiras palavras. O interesse pessoal. Tá aí a resposta. Tem mais coisa. Estou falando isso só para a gente não perder muito aqui. Então, olha lá. Cada aquele que realmente, quando perdoa, não demonstra total desinteresse, ou seja, perdoa o que realmente o coração sentiu, é o que está falando aqui, tá? Demonstra realmente a caridade, né? A grandeza da alma, tá? Porque realmente, igual o lance do Silveira que nós falamos aqui ainda há pouco, não, estou uma boa, daí, ó, não estou falando espírito evoluído, não. Então qualquer um de nós pode fazer isso. Se o Silveira fez, né? O Silveira não era essa evolução toda, mas nesse momento ele mostrou ser grande. Então qualquer um de nós pode, né, fazer isso aí. Essa grandeza. E o que nos atrapalha, geralmente, isso vale para todos nós, é o interesse pessoal. A gente bota sempre as nossas coisas como prioridade. Isso vai acarretar um monte de coisa, né? No caso aí, esse colocar o interesse pessoal na frente das outras coisas pode ser colocar o nosso orgulho e a nossa vaidade na frente do interesse do perdão. Tudo. Eu primeiro, eu depois, eu adiante, você lá atrás. Uhum. É isso? É? Aquele ditado que tem, né? Pouca farinha, meu pirão primeiro. E o nosso mundo, infelizmente, está assim. Está assim. O pessoal vai ter que aprender isso, né? Aprender, já sabe, vão ter que começar a usar isso. Todo mundo já sabe disso, né? Todo mundo sabe o que é o interesse pessoal, o que não é. Não, acho que não existe mais ninguém assim, eu não sabia, né? As informações estão aí. E nós temos que prestar muita atenção com isso aí. Nós, principalmente. Alguém fala alguma coisa? Aí vai passando os ciclos, né? 100 anos, 200, 300. E também, né, Fânio? Fala, Cláudia. Eu também acho que muitas das vezes a gente também deixa que o outro faça mal a gente. Então, a gente também tem uma certa participação nisso, né? A gente tem que se perdoar e perdoar o outro, às vezes, porque muitas das vezes você também provocou uma situação, né? E que aquilo criou esse problema. Eu vou dar um exemplo. Eu estou sumida, né? Vocês estão vendo que eu não estou participando quase do estudo, porque eu fui vítima de um estelionatário que entrou na minha conta bancária e fez um empréstimo no meu nome. E eu estou agora eu fui para a delegacia, dei parte, aí arrumei advogado, né? Tô com sérias coisas para resolver com o advogado. Mas eu vou te dizer, isso aconteceu também por conta de eu ter sido muito imatura, entendeu? E inocente, não sabe? Eu acreditei numa situação onde eu achei que a pessoa estava sendo honesta ou era assim mesmo o procedimento, sabe? E aí a pessoa aproveitou dessa oportunidade e usou em benefício dele.
Então, eu fico imaginando... Foi um golpe, exatamente. Mas eu acreditei que não seria. Eu achei que não seria. Então, aí o que acontece? Eu tenho que me perdoar, porque eu já fiquei muito revoltada. Esses dias todos aí que eu não tenho entrado, é porque eu não tenho nem cabeça. Fiquei com muita raiva. Por que eu sou burra desse jeito? Não sei o quê. Mas depois eu parei para pensar e muitas pessoas conversaram comigo falando, não, Cláudia, isso que aconteceu com você acontece com muitas pessoas e poderia até ter acontecido comigo também. Não adianta, você pode ter muito esclarecimento, mas é pego também. Às vezes você é pego, né? Então, é uma questão de... será que... Eu fiquei nessa questão. Será que eu dei mole? Eu dei a oportunidade da pessoa entrar e fazer isso? Essas coisas que eu fico pensando. Então, eu tenho que me perdoar, parar de achar que eu sou isso, aquilo, outro, e perdoar essa situação toda, sabe? Que é complicado. É complicado você agora chegar para a pessoa e dizer assim, olha, eu te perdoo. A pessoa me tirou um dinheiro altinho, bem alto, para mim é alto, né? Então, eu tô assim, meio sem chão, mas eu vou conseguir achar o chão. Daqui a pouco eu acho. Vai sim, vai sim. Demora um pouquinho, mas até você, né? É como diz um amigo meu também entrou no golpe desse e falou, Fran, parece que naquela hora meu anjo de guarda foi dar uma volta. Aí eu não sei, ele estava com a cabeça. Infelizmente, né, Cláudio? Isso acontece com qualquer um, pode acontecer com qualquer um mesmo, tá? Você não se culpa, não. Eles são tipo aquela serpente da Bíblia, né? Que vai lá e hipnotiza todo mundo, né? São pessoas que se especializam, infelizmente, em enganar os outros, né? Mas tudo isso tem um preço, né? Tem um preço que não é... Estudando perdão, eu acho que é momento de eu pensar em perdoar e perdoar a pessoa lá que me lesou, não teve esse problema, né? É verdade. Realmente é complicado. Né? É complicado. Muito complicado. Mas vai dar tudo certo, Cláudia. Vai dar tudo Deus certo. quiser. Deus quiser. Ele vai te devolver tudo. A vida que segue. Pode ter certeza. Vou te dar uma força, Cláudio. O que aconteceu comigo sexta-feira agora, que passou, eu tive que passar uma quantia para uma Vera Lúcia. Eu não prestei atenção, passei para outra que eu nem conheço. E estava registrado no meu aplicativo. 2 Vera Lúcia. Passei para uma coisa. Eu fiquei, meu Deus, quem é essa Vera Lúcia? Depois o cara me ligou, Fran, essa Vera não é a minha. O que é isso? Aí procurei. Aí eu me lembrei. Fui olhar a data, se essa Vera Lúcia tinha alguma coisa no meu telefone. Achei a data em janeiro. Aí eu me lembrei que em janeiro eu fiz um favor para uma pessoa que chegou para mim assim mesmo, Fran, você tem aí R$500 na sua conta? Tem. Toma aqui o dinheiro e faz uma remessa para essa pessoa. Olha só que perigo. Tá? Eu fiz, né? Não custou nada. E eu mesmo caí na minha armadilha. Mas liguei para a pessoa e falou, não, são pessoas honestas. E me devolveram no outro dia o dinheiro intacto. Mas eu podia ter perdido também. Mas foi assim, eu fui imprudente, eu não prestei atenção nos detalhes, né? Eu passei por cima. Então, todos nós podemos cair, Cláudia. Eu caí também, mas consegui recuperar. Mas, por pouco, não ia conseguir. E o valor também, um valorzinho, não era alto, não, mas um valorzinho bom, tá? Dá para mim passar meu mês tranquilo, com minha despesa de mês todinho. Você tem que tomar muito cuidado com esses aplicativos aí de banco. Também, nossa. Eu agora aprendi, vou olhar detalhe por detalhe. Eu acho que eu também agora aprendi, né? Agora, com certeza, eu aprendi. Nossa. Vamos lá, alguém quer comentar mais alguma coisa? Então vamos lá, Elisa, voltar para o Evangelho. Desculpa. Vamos lá. Reconciliação com os adversários. Item 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho,
para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Tá aí a reconciliação, né? Essa reconciliação é justamente isso aí, né? Com aqueles que nós brigamos, que nós criticamos, que nos ofendeu, etc. Mas o que Jesus fala aqui, né? Essa questão da reconciliação, o mais depressa possível. Não vamos deixar para, né? Acaso que a pessoa só quer se conciliar quando está no leito de morte. Chama lá o fulano que eu quero pedir perdão a ele. Às vezes teve uma vida inteira para realizar isso aí, né? Essa reconciliação, e às vezes não acha a pessoa, então a pessoa até, poxa, a vida inteira ele não me procurou, agora que ele me procura no desencarne e tal, né? Infelizmente, tem pessoas que... Tá? E assim, né? Essa pressa aí é nossa. É um conselho de Jesus para nós. Nós temos que realmente ter pressa. Não deixar para amanhã, né? Aquele velho ditado, não deixar para amanhã. Porque amanhã não sabemos o que vai acontecer. É isso. E ele fala aqui, né? Enquanto estás com ele a caminho, ou seja, nós caminho é essa encarnação. Nós estamos juntos nessa encarnação. Que de repente, no plano espiritual, nós não vamos nos encontrar, e na próxima reencarnação também nós vamos ter dificuldade, de repente, reencontrar, e vai ficar essa manchinha pendente na nossa ficha. Aquele caso que tem no livro Ação e Reação, do Ascano e Lucas, e eles tiveram um problema, né? Todo mundo subiu, eles 400 anos fazendo bem, não conseguiam subir. Então é isso aí. Eles não fizeram esse trabalho de reconciliação com os problemas que eles tiveram de 400 anos atrás, e foram, né, depois que foram também chamados, né, e mostrados porque eles não conseguiram subir, eles resolveram fazer esse trabalho. Então, nós não podemos deixar nunca para amanhã, que nós podemos fazer hoje. Tá? Aí vai aqui falando, o juiz não vos entrega ao ministro da Justiça e sejam metidos em prisão. Reencarnação. Né? Mas essa reencarnação aí já vai ser mais dura. Vai ser uma reencarnação. Nós tivemos a oportunidade de fazer esse, né, de entrar nesse acordo. E nós, né, teimamos por o errado. Não entrar. Né? Digo de verdade que daí não saireis enquanto não houvesse pago o último ceitil. Ou seja, reencarnados, nós estamos aqui o quê? Para resgatar nossos débitos. E às vezes um débito desse é muito alto, muito caro, realmente fica pesado. Eu não passei, que eu achei depois, tem uma página aí chamada Conciliação. É desse livro aqui, Pão Nosso. Elisa, vamos deixar para a semana que vem, que já são 8h29. Qual é o número? É a lição de 120. 120, conciliação. Do Emmanuel. Eu vi que agora, quando eu cheguei, ainda há pouco. Tá? E a gente volta a esse assunto segunda-feira que vem, tá? Porque já deu a hora. É outro tópico, tem muitas coisas aqui para a gente comentar. Certo? Tem muita gente aí que já está, né? O canal do leitão que está no forno, já está dando aquele cheirinho bom. A Elisa está lá, você está cheio de água na boca, Elisa. Todo mundo pensando em comer. Não como. Não como isso. Então, gente, tá, uma boa noite para todos. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer se conciliar com alguém aí? Aproveita e dá. Está aberta. Deixa eu só rapidinho. Arremetendo até a pergunta da filha da conselheira, essa reconciliação aí, né, com o nosso adversário, eu lembro do Chico Xavier. Eu era garoto novo, a mamãe tinha um livro pequenininho, azulzinho, branco, mas fininho, ficava em cima da máquina. Aí eu abri aquele livro, e isso nunca saiu da minha cabeça. O Chico dizia assim: olha, você vive em vida, você acabou de comentar, no perdoar, né? E a pessoa ou morreu, ou viajou, foi para um local bem distante, pensa na pessoa,
e via o seu pensamento. Eu não sabia o porquê. Então, com a vivência no meio espírita, que eu comecei a, a captar e colher esses dados. A força do pensamento, que é um álibi, vamos dizer assim, a nosso favor. Também. É isso aí, exatamente. O Isso é pensamento. demonstração. Isso aí é demonstração da vontade de perdoar. Você sozinho mentalizar o indivíduo que você tem que perdoar, isso aí realmente eu acho que é a melhor ação que a gente pode fazer quando está sozinho e mentalizar a pessoa, porque realmente nós estamos sozinhos com nós mesmos e é a consciência nossa que está levando a isso, né? E assim, também vale colocar nesse contexto aí, quando a gente tem aqueles parentes, aquelas pessoas que já desencarnaram, que a gente tinha um probleminha, que a gente não conseguiu em tempo hábil solucionar isso, vale a gente também pensar, tudo bem, você foi o melhor que você conseguiu dentro do contexto de vida que a gente levou. Você fez o melhor que pôde, foi o melhor que você conseguiu fazer, tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Para que fique aquela sensação, não, tá tudo certo, foi o melhor naquele momento. Você ali está dizendo, tá tudo esquecido, tá tudo perdoado, nós vamos para frente e se a gente tiver que se reencontrar é tudo diferente, entendeu? O Afrânio acabou até de citar aí, passa uma encarnação, 2 encarnações, fica essa pendência para trás. Aí lembrando da Cláudia, esse rapaz vai ser igualzinho o Silveira. Ele vai, ele vai olhar você, Cláudia, você me perdoa, você me desculpa, você não tem problema não, mas a dívida está lá. Ele vai reencarnar, vai ser, vou passar a perna nele também. Ele vai sentir, ó, aqui, ó, o que fez o outro sentir também. É lei, Cadê determinismo. tá lá? Duas coisas sobre esse assunto aí, né? Nós lemos na sexta-feira, no Mundo Maior, o de Perseguir, é isso? Perseguir. Ele, né, criou aquela técnica das pessoas falarem com as outras enquanto estão dormindo para tratar, né? E as mamães hoje falam isso, e é a mesma coisa nesse caso aí, é a prece. A gente pensa que não está atingindo, e está atingindo em cheio, né? Atingindo em cheio mesmo. E agora, né, essa questão aí é fogo, viu? É fogo mesmo. A gente, né, chegou, eu já falo até para a Margarete, de repente, né, pô, não gostei do fulano e tal, desencarnou, já imaginou? Eu desencarno, chego lá, quem vai me receber no plano espiritual? Frânio, olha eu aqui. Por isso que eu estou falando, se você falar, tá tudo bem, tá tudo certo, você foi o melhor que você conseguiu ser, tá tudo correto. No contexto de vida que a gente levava, esse foi o melhor que você pôde fazer. É uma forma de entendimento que você está estabelecendo desde agora. Entendeu? Vai se tornar um avestruz, vai enfiar a cabeça. Olha que nós vamos passar muitas vezes por isso, hein? Vergonha da gota. Nós vamos passar muitas vezes por isso, hein? Por isso que é melhor a gente ser claro, sincero, falar, não é aquela verdade seca, não. Você fala a verdade, mas de uma forma delicada e tal. Olha os ciclos aí se passando. Isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Seu Roberto, Lourdinha? Não. Carol? Não. Cláudia? E eu não sei mais quem está aí que eu não consigo ver. Darlene está aí hoje, não? Não. Não, hoje é segunda. Caroline, Cláudia, Jorge, Lourdes, seu Roberto e você. Beleza. A Consuelo saiu. A Consuelo toda hora vai passear. Então, vamos lá, gente. Jorge, tu vai fazer a peça ou quer que eu faça? Eu faço. Não deu para fazer na primeira hora, eu faço na segunda. Tá tranquilo. Então, vamos elevar nossos pensamentos, pedindo a Jesus e os bons espíritos derrame as suas bênçãos sobre nós todos.
que os fluidos gerados pela conversa de paz, de harmonia, possam reverter-se a nós outros, principalmente aqueles que estão em estado gripal. Que esses eflúvios aumentem a imunidade para que amanhã retomemos as nossas atividades normais. Pedimos-vos, Senhor, para os espíritos perturbados e perturbadores que persistem em acompanhar-nos nas nossas caminhadas, inspirando-nos a agir contrário à lei maior, mas cônscios do dever e da responsabilidade, acreditamos, empreendemos esforços para manter os nossos pensamentos alinhados com a verdade maior. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos por tudo. Em nossas últimas petições nesse instante, pedimos para os espíritos que criam a discórdia, a intransigência e os conflitos, seja de ordem familiar, ambiental e para consigo mesmo. Muito obrigado e que a paz esteja em nossos corações agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, quarta-feira... Quarta-feira eu consigo fazer a prece, que daquela semana eu ia fazer, aí deu esse problema todo, eu não fiquei nem em casa, porque eu tive que resolver tantas coisas, documento, e ir para a casa do advogado para poder resolver, enfim. Aí eu vou, a quarta-feira eu faço a prece, tá? Beleza, beleza. Carol, pode desligar, tá? Beleza, Cláudio. Seja bem-vinda, tá?